E aí, beleza? Nesse universo, a Terra é protegida por um grupo de super-heróis chamado Os Heróicos. Quando um satélite danificado é encontrado na atmosfera, Milagroso e Tecno voam até lá para investigar e encontram um exército inteiro de naves alienígenas esperando por eles. Essas naves os nocauteiam facilmente e os enviam de volta para a Terra. Este incidente aparece no noticiário, que por enquanto chama de exercício de treinamento. Marcos Moreno, o ex-líder dos Heróicos, que agora trabalha apenas no escritório dos heróis, está assistindo a isso e ficando cada vez mais preocupado, o que é notado por sua filha, Missy Moreno, que não tem poderes, depois de prometer a ela que está tudo bem e que não voltará para a equipe como prometido. Marcos deixa Missy na escola. Ok, então ele vai trabalhar na sede dos super-heróis, que só pode ser acessada por meio de um veículo especial ativado pelo cartão de acesso de um trabalhador. A chefe do programa Heróicos, Senhora Granada, quer enviar alguns heróis contra os alienígenas, mas quando Marcos mostra a ela exatamente o tamanho do exército alienígena, ela aceita enviar todos eles ao mesmo tempo, incluindo o próprio Marcos. A Senhora Granada também os envia alguns de seus agentes para buscar os filhos dos super-heróis para levá-los para um local seguro. No passeio de carro, Missy fala com Marcos através de uma pulseira especial, que funciona como um comunicador que seu pai também tem, mas ele apenas verifica como ela está e não diz o que está acontecendo antes de desligar. Na sede, Missy está trancada com os outros filhos e filhas dos heróicos e ela consegue conhecê-los e seus poderes. Há o piloto cujo cérebro é supercarregado e deve usar uma cadeira de rodas porque suas pernas são fortes demais para suportar seu corpo. Mas ok, tem também o Espaguete, que pode esticar qualquer parte do corpo, uma desenhista genial que nunca fala, a Capela, que pode deixar a voz super grave ou super aguda e mover coisas com ela, câmera lenta, que pode se mover muito rápido, mas seus poderes o deixam preso em um loop temporal. Então ele, na verdade, se move super devagar. Faceiro, que pode transformar qualquer parte do rosto e até copiar o de outras pessoas. Voltar e avançar, um par de gêmeos que podem mexer com o tempo por alguns segundos. Carta surpresa, que se intitula o Líder e tem todos os poderes que existem, mas não consegue controlar qual deles aparece. E Guppy, que tem força de tubarão e pode controlar a água, mas precisa se manter hidratada constantemente. Depois de brincar um pouco, as crianças ligam a TV para ver seus pais lutarem contra os alienígenas, mas um por um, os super-heróis são derrotados e capturados pelo inimigo. O presidente corta a transmissão para falar com o país, informando que estão enviando seu exército para resgatar os heróis. Mas as chances de sucesso são incrivelmente baixas. Ele também lê uma mensagem dos alienígenas dizendo que vão dominar o planeta e a humanidade deve obedecer ou será destruída. A Senhora Granada aparece na tela em seguida, dizendo às crianças que o prédio vai ficar fechado e elas devem se comportar. No entanto, Missy acha que devem sair da sala porque estão prestes a ser atacados. Ela sabe disso porque percebeu que os desenhos de hoje mostram o futuro, provado pelo fato de que ela desenhou o que as crianças fizeram na sala antes de acontecer. E agora ela tem um desenho de um alienígena invadindo também. As outras crianças concordam em seguir o plano de Missy, mesmo que Carta Surpresa não goste da ideia de ela ter mais liderança do que ele. Faceiro engana os guardas para entrarem no cofre, provocando um mau comportamento entre eles. Então Guppy os espanca com sua força de tubarão antes que Espaguete roube seus cartões de acesso. Um dos guardas consegue apertar o botão de alarme, trancando-os enquanto os alienígenas chegam. Mas volta no tempo para que quando o guarda tentar novamente, Piloto o atinja com sua cadeira e Espaguete coloque todos algemados depois de roubar uma jaqueta que ele veste enquanto estica o corpo para parecer um adulto. As crianças saem da sala com Espaguete na frente, fingindo ser um guia, levando-os para outro lugar, mas Missy esbarra na Senhora Granada e estraga o disfarce. As crianças correm enquanto o alarme soa e quase chegam à porta, mas ela é selada em seus rostos. No entanto, eles ainda têm uma possível rota de fuga, a escotilha do teto. A Capela forma uma escada fazendo os guardas flutuarem e Espaguete estica o braço para abrir a escotilha, permitindo que as crianças subam e escapem para outro andar, onde pegam o veículo de acesso graças aos cartões que roubaram. Há guardas esperando por eles do lado de fora, então a Capela usa seus poderes novamente para fazer o veículo flutuar para longe da área. O problema é que ela não consegue dirigir e
logo eles atingirão um prédio. Então Spaghetti estica o braço para fora da janela e agarra um poste para fazê-los girar algumas vezes antes de soltar, enviando o veículo em uma nova direção sem prédios. O voo corre bem por alguns minutos até que a capela começa a ficar sem fôlego. Então Missy lhe dá um endereço para parar. Parar, neste caso, significa a capela deixar o veículo cair e bater em um jardim e seu gazebo. A dona do lugar é Anita Moreno, mãe de Marcos e treinadora dos heróicos. Eles têm 2 horas antes que os alienígenas assumam o controle, mas Anita ainda os acolhe e promete treiná-los para que possam resgatar seus pais. Enquanto a senhora Granada e sua equipe usam o sinal da pulseira comunicadora de Missy para rastrear as crianças, Anita coloca todos para treinar depois de designar Missy como líder. Há uma pista de obstáculos, combate corpo a corpo e andar na corda bamba, mas a lição mais importante que Anita ensina é como trabalhar em equipe. Os gêmeos aprendem a estar em sincronia um com o outro e Guppy medita para controlar seu frenesi de tubarão. O trabalho em equipe é uma lição que seus pais parecem ter esquecido, porque atualmente estão trancados na mesma sala e não param de discutir, em vez de tentar trabalhar juntos. Missy não está se sentindo muito confiante como líder depois de falhar em dar as ordens corretas. Então Anita a conforta dizendo que depois de treinar muitos super-heróis em sua vida, a mais importante foi a mãe morta de Missy. Bom, ela não tinha poderes, mas graças a ela, Marcos se tornou um bom líder que liderava pelo exemplo. Nesse momento, os homens da senhora Granada chegam à casa. Anita abre uma passagem secreta para as crianças escaparem enquanto é capturada pelos alienígenas e Missy as guia pelo túnel usando a lanterna no tablet de Ojo. Eles precisam pensar em um plano, começando por fazer as coisas de maneira diferente de seus pais. Não devem usar fantasias chamativas porque isso os tornaria fáceis de encontrar. Eles devem atrair os alienígenas para fora da cidade, para não destruírem prédios e apenas chamar menos atenção para si mesmos em geral. Missy tem um plano em mente e sussurra para a carta surpresa, enquanto mostra a ele algo no tablet que o choca. Ele explica o plano aos outros, alegando que pensaram nisso juntos, e as crianças se preparam para a ação. Os desenhos de Ojo prevêem uma nave de suprimentos alienígena pousando nas proximidades. Então as crianças a encontram e entram. Câmera lenta é muito lento e quase é capturado pelos alienígenas, mas Spaghetti estica os braços e o arrasta para dentro antes que piloto e Guppy apertem botões até a nave decolar. Ela se conecta à nave-mãe e as crianças entram nela depois que Spaghetti estica o pescoço para verificar se não há ninguém por perto. O lugar é muito grande e encontrar seus pais pode levar uma eternidade. Então o piloto tem uma ideia. Já que Granada conseguiu encontrá-los graças à pulseira de Missy, ele deve ser capaz de modificá-la para usá-la como um rastreador. Rastreador para encontrar a pulseira de Marcos também e, portanto, todos os seus pais. O grupo começa a seguir o sinal da pulseira pelos corredores da nave-mãe quando, de repente, tentáculos alienígenas começam a romper o chão e persegui-los. Eles fogem e depois que a capela usa sua voz para parar temporariamente os tentáculos para que possam alcançar a porta, as crianças chegam a uma sala com uma pirâmide gigante e veem o presidente fazendo acordos com alguns homens estranhos para lançar aquela pirâmide na terra em uma hora. As crianças decidem que precisam parar isso e se viram para sair, apenas para serem encontradas pela senhora Granada, que a princípio finge estar brava, mas depois as parabeniza por se comportarem tão heroicamente. O bom momento não dura muito, no entanto, as leituras de piloto em sua tela e o novo desenho de Ojo lhes dizem uma verdade chocante. A senhora Granada e o presidente que agora chega e seus homens são, na verdade, alienígenas, que revelam tentáculos saindo de suas costas. As crianças são colocadas em uma sala especial indestrutível e a senhora Granada a tranca com uma chave especial depois de tirar a garrafa de água de Guppy. Seus pais estão em uma situação semelhante. Não importa o quanto batam nas paredes com seus poderes, não conseguem quebrá-las. De repente a porta se abre e um alienígena entra na sala. Os super-heróis tentam atacá-lo, mas ele facilmente empurra todos eles como se fossem humanos normais. O alienígena remove sua pele, que na verdade
era apenas uma toalha. Revela ser Anitta, que repreende a todos por terem abandonado o treinamento por 1 ano e esquecido todas as suas lições. Enquanto isso, Missy tem uma ideia e começa a falar sobre o fato de que não conseguirão escapar e que não há futuro para eles. As outras crianças acham que é bastante deprimente da parte dela ficar assim, mas logo percebem e começam a dizer coisas tristes também, então todo mundo chora. E Guppy pode coletar as lágrimas para fazer uma chave com seus poderes que usam para abrir a porta e escapar. Eles têm apenas 18 minutos até a tomada de poder. Missy acha que devem parar a pirâmide, enquanto Carta Surpresa acha que devem resgatar seus pais e deixá-los lidar com isso. Ele está com raiva porque Missy assumiu a liderança e falhou, então acabam dividindo o grupo. Carta Surpresa leva Faceiro com ele para encontrar seus pais, enquanto o resto do grupo vai impedir que a pirâmide caia na terra. A Senhora Granada está assistindo a eles passarem por isso nas câmeras de segurança e ao notar Carta Surpresa e Faceiro discutirem. Eles se separam também, então ela decide que é a oportunidade perfeita para capturar Carta Surpresa, cuja falta de controle de poder e temperamento o tornam um alvo perfeito. Eles o pegam apenas um momento depois, enquanto ele está tentando usar seus poderes e falhando. Eles o levam para outra sala para interrogá-lo, mas Carta Surpresa responde a todas as perguntas com piadas. Enquanto isso, as crianças chegam à sala com a pirâmide, mas antes que possam entrar, são cercadas por guardas. As crianças começam a lutar corpo a corpo, exceto Guppy, que está tentando manter a calma. Missy dá permissão para ela usar seu frenesi de tubarão, e Guppy vai com tudo, levando com ela uma boa quantidade de guardas. Piloto também espanca um bom bocado enviando sua cadeira de rodas atrás deles depois de se segurar no braço de Espaguete. Mas todos esses movimentos não são suficientes. Os guardas apenas se levantam novamente e liberam seus tentáculos antes de pegar algumas correntes que estavam escondidas no teto e algemar as crianças. Voltar e avançar trabalham juntos para voltar no tempo, e Espaguete agarra as correntes antes que os guardas o façam, algemando-os em vez disso. Quando um dos guardas pega um molho de chaves para abrir as correntes, eles voltam no tempo novamente e as roubam antes que os guardas possam usá-las. O grupo entra na sala, mas quando estão prestes a alcançar a pirâmide, um campo de força aparece ao redor dela. Quando se perguntam quem poderia ter feito isso, Ojo finalmente fala e revela que foi ela. Ela era uma alienígena o tempo todo. Ela tem observado eles trabalharem e está decepcionada com a falta de trabalho em equipe e harmonia entre eles, mas Missy prova que ela está errada falando com Carta Surpresa que a ouve da sala de controle. Acontece que Missy já sabia que Ojo era uma alienígena porque viu isso em um de seus desenhos proféticos, então bolou um plano. Sua briga com Carta Surpresa foi uma atuação para poderem se separar e chegar à sala de controle com segurança, porque o garoto que a Senhora Granada tem agora é na verdade Faceiro. Faceiro está fingindo ser Carta Surpresa, que agora está apertando os botões certos para desativar o escudo ao redor da pirâmide. A Senhora Granada e seus homens vão atrás de Carta Surpresa, que aceitou Missy como líder desde o túnel, e graças a ela acreditar nele, ele agora pode controlar seus poderes. Ele voa, muda de forma, usa eletricidade e um raio congelante à vontade, e derrota Granada e os homens em segundos. Faceiro, agora sozinho, foge e se junta ao resto da equipe logo antes de Ojo começar a desenhar um monte de monstros. Eles ganham vida na frente deles. A equipe combina seus poderes para vencê-los, e Guppy até usa o metal líquido da pirâmide como substituto da água quando a dela acaba. Para os dois últimos monstros, Missy decide que deve liderar pelo exemplo e pede a Espaguete para esticar o braço, para que ela possa andar nele como uma corda bamba e atrair os monstros, caindo no abismo com eles quando Espaguete recolhe o braço. Felizmente, ele é rápido o suficiente para esticá-lo novamente e agarrar Missy, trazendo-a de volta à superfície antes que algo pudesse acontecer com ela. Piloto transforma o tablet de sua cadeira em uma placa-mãe para trocá-la pela que está dentro da pirâmide, mas Ojo libera um de seus tentáculos e a empurra de suas mãos. O tablet cai no abismo, que é tão profundo que ninguém poderia sobreviver à queda, exceto câmera lenta. Ele pula e o recupera, e então Carta Surpresa se teletransporta para a sala para tirá-lo de lá voando. Espaguete pega o tablet de câmera lenta e estica o braço até o topo da pirâmide.
para trocar a placa-mãe real pela falsa, bem quando o relógio chega a zero e a pirâmide se abre para iniciar a tomada de poder, de dentro seus pais saem. As crianças ficam confusas com essa reviravolta, e Hojo explica o que está acontecendo junto com o presidente e a senhora Granada, que acabaram de chegar. A tomada de poder não significava uma invasão alienígena, significa uma tomada dos poderes de seus pais. A nova geração é sempre uma melhoria em relação à anterior, e as crianças estão herdando todos os problemas da Terra. Então eles precisam consertá-los o quanto antes. Assim, os alienígenas se infiltraram no governo e na sede dos heróicos para treinar as crianças e acelerar a transferência de poder, porque em seu planeta as crianças são os líderes. As crianças aceitam se tornar a nova equipe de super-heróis que protegerá a Terra e a galáxia com Missy como sua líder. E agora que chegaram a esse acordo, eles têm permissão para se reunir com seus pais, que estão todos muito orgulhosos deles por suas ações heróicas hoje. Terminando assim, Pequenos Grandes Heróis, filme de comédia e aventura de 2020. E eu espero você no próximo vídeo.